Ao assistir Retalha, é possível pensar, por quê? Como é que é? O que levou a Alemanha e o Japão a se aliarem ao Itália, uma vez que esse só faz atrapalhada? Parece até um alívio cômico de Retalha para representar esse país e deixar o anime e mangá um pouquinho mais engraçado. Mas não é bem assim. Como eu já venho dizendo em alguns vídeos, todas as cenas de Retalha são inspiradas em fatos históricos. No vídeo de hoje, veremos os detalhes das cenas do episódio 5 de Retalha, que basicamente se resume ao diálogo do Alemanha, Itália e Japão numa praia deserta. Muitas dessas conversas e a escolha do cenário têm uma simbologia histórica, no qual eu trarei elementos que ajudam a gente a entender os detalhes desse episódio da série Retalha. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro, nós vamos entender aqui o porquê que esse episódio se passa numa ilha desértica, que representa a situação diplomática de Japão, Alemanha e Itália no pré-Segunda Guerra Mundial, uma vez que esses três países fizeram coisas ditas não aceitáveis para a Liga das Nações da época, como a invasão do Japão, a China e as Coreias fazendo algo terrível, fazendo atrocidades de guerra com esses povos, a Alemanha em busca do seu espaço vital na Europa, pegando parte da Renânia, do Sudeste e depois a Tchecoslováquia, anexando a Áustria e por último atacando a Polônia, fato esse que deu início à Segunda Guerra Mundial, e a Itália atacando a Albânia e a Etiópia na África. Então vejam, eles terminaram a Primeira Guerra Mundial, criaram a Liga das Nações para evitar um conflito armado entre as potências europeias ou mundiais, e esses três países quebrando esses acordos de paz, levando para mais uma guerra. Por isso que eles estão isolados. Agora, nós vamos entender por que é que o Alemanha e o Japão se unem à Itália, mesmo esse sendo um trapalhão de primeira linha. Não por menos que o anime se chama Retalha, que quer dizer mais ou menos Itália atrapalhada. Vejam bem, na Primeira Guerra Mundial, a Itália vira casaca. Era do lado da Alemanha e depois passa a lutar do lado da Inglaterra e da França, pois esses prometeram dar colônias e terras e outros benefícios para a Itália. Quando termina a guerra, os países vencedores ficaram em crise, principalmente França, e eles não deram tantas colônias quanto eles prometeram para a Itália. E os italianos estavam cobrando principalmente a região de Camarões, que não foi atendida. Ao mesmo tempo que a Itália estava flertando com França e Inglaterra, a Alemanha não queria que eles se aliassem a esses dois países para não dar mais forças para seus rivais, tentando trazer para o seu lado. Porém, não foi uma aliança assim muito convicta. Era só com medo deles não se aliar com os inimigos. E a Itália, por sua vez, não se aliava de fato com a Alemanha, com medo desse dar privilégios à Áustria, que disputavam territórios com os italianos. Então vejam, foi uma união meio desunida. Por mais que Itália e Alemanha estavam ali no mesmo bloco, eles não tinham os interesses em comum, eles tinham rivalidades. E como no histórico passado a Itália lá se rendia, isso ajuda a explicar aquela questão do que o Itália fez a bandeira branca de se render para ir para o lado dos inimigos. E o Japão nessa equação, ele vem da luta contra o anticomunismo e também de algumas semelhanças do Império Japonês com a Alemanha nazistas, no qual eu já expliquei em mais detalhes no quarto episódio dessa série. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, que a Alemanha pergunta para a Itália se ele não tinha nada de bom para trazer na questão da guerra. E ele traz um baú que sai o Maquiavel, que foi um teórico político italiano que escreveu o livro Um Príncipe, influenciando vários políticos a usarem essas estratégias, muito utilizada inclusive na Alemanha, no qual eu também explico em detalhes no primeiro e segundo vídeo dessa série. O próximo trecho que eu quero destacar aqui é quando o Japão e a Alemanha estão fazendo um esboço ali, desenhando o imperialismo no século XIX.
no qual diz que França e Inglaterra sempre foram inimigos desde que nasceram, porém é importante ressaltar que a Alemanha fez esses dois países se juntarem 2 vezes, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E também fala a questão da Guerra do Ópio, no qual a Inglaterra invade a China, enfraquecendo esse império milenar, facilitando o domínio de parte desse império pelo Japão lá no século XX. Aqui eles estão desenhando o esboço do imperialismo no século XIX, no qual eu explico em detalhes no segundo e terceiro vídeo também sobre Retalha. E você pode estar percebendo como um episódio de Retalha tem conexão com o outro e também os seus vínculos históricos. Inclusive, nesses vídeos também eu explico a questão do Chibi-Itália ser dominado pelo Sacro Império Romano Germânico. E nessa parte que mostra o Retalha em praticamente todo episódio, o Itália, ele se destaca na arte, nas coisas chiques, no vinho e tudo mais. Isso quer dizer que o grande destaque italiano é nas artes, não na diplomacia, muito menos na guerra. Não por menos que o Chibi-Itália fica ali com um pincel, mexendo nos quadros e colocando aquele bigodinho no Áustria. E o último ponto a se trazer aqui é a explicação do nome desse grupo formado por Alemanha, Itália e Japão, que é eixo, em inglês quer dizer axis. Daí o nome Retalha Axis Power, ou seja, força do eixo. Por quê? Como eu disse lá no início, eles estão isolados. Eles estão excluídos da geopolítica ali no pré-Segunda Guerra Mundial. Então, eles vão fazer uma guerra contra esse mundo instituído, no qual o mundo depois dessa guerra girará em torno deles. Ou seja, eles serão o eixo. E aí, fez sentido o nome do eixo e também do anime? Qual dessas informações chamou mais atenção? Compartilhe aqui conosco nos comentários. Caso você queira uma forma simples de ajudar o canal e também a aprender a desenhar, super indico o curso do Money Arts. Tá aqui os detalhes no primeiro link na descrição. É um curso online onde você paga apenas uma vez e tem acesso vitalício e um preço bem justo. Confira lá. Qualquer dúvida é só me chamar no direct do Insta que a gente conversa. Então fica assim, queria agradecer a Lilia na ajuda e estrutura que ela dá com o canal e lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!